Bom dia, pessoal. Meu nome é Mariana e hoje eu vim apresentar um artigo que se relaciona com um projeto que está sendo desenvolvido sob orientação da professora Ana Maria, com a colaboração da Júlia Faião, Guilherme Nagata e do Yuri Valotti. E o artigo se intitula Perfil epidemiológico de dor e uso de drogas anti-inflamatórias não esteroides em atletas universitários dos Estados Unidos. Bom, os atletas universitários dos Estados Unidos, em questão nesse estudo, são regidos por uma instituição que é a Associação Atlética Universitária Nacional, a NCAA. E, para vocês terem uma ideia, ela foi fundada em 1906, é uma instituição muito tradicional, muito estabelecida. Foi fundada assim, pelo presidente Theodore Roosevelt. Ela tem a questão de oferecer bolsas de estudo através do esporte, né? O que acaba adicionando assim um peso, né? Uma importância para os atletas de manter sua performance. E, assim, por exemplo, a final do campeonato da divisão principal de futebol americano em 2013 acumulou 38 milhões de espectadores. E o March Madness, que é o campeonato da divisão principal de basquete, ele fatura $1 bilhão por ano, bilhão mesmo, entre direitos de transmissão, ingressos e cotas publicitárias. Então, assim, dá para a gente perceber que o esporte universitário nos Estados Unidos, ele é estabelecido, desenvolvido e apoiado. Bom, o artigo, ele começa citando sobre a pobre educação em saúde que existe nessa população dos atletas universitários. Começando pela percepção deles do conceito de dor. Eles têm ideias um pouco confusas sobre a relação entre dor e lesão, né, que nem sempre existe uma causalidade linear, e tem também a dificuldade de diferenciar uma dor normal, digamos assim, uma dor muscular pós-treino, de uma dor que pode sugerir uma lesão mais séria. Também existe a questão da subnotificação da dor entre esses atletas. Como eu comentei, a performance esportiva deles está ligada a uma bolsa de estudos em universidades lá que, sem essa bolsa, o custo seria caríssimo, de centenas de milhares de dólares. Então, existe uma pressão desses atletas para manter sua performance, para mostrar serviço ao técnico, para estar sempre presente nos jogos no seu melhor. Então, às vezes, eles acabam omitindo a dor para não ser tirado do jogo, para não ter sua capacidade duvidada. E aí, com isso, vem a questão da automedicação, principalmente, né, nesse artigo está em questão os anti-inflamatórios não esteroides. E para nós, os mais comuns seriam o Advil e o Cataflan, né, o ibuprofeno, assim que conhecemos. E justamente por essa questão de não querer expressar a dor dentro desse contexto esportivo, eles acabam se automedicando para mascarar essa dor, para deixar de lado e para conseguir treinar e jogar assim mesmo. Só que eles nem sempre seguem a frequência e as doses ideais dessas medicações, o que pode acabar, né, acarretando efeitos adversos de problemas gastrointestinais, problemas hepáticos. E tem outro aspecto dessa população, que é o consumo de álcool, o consumo de álcool entre a população universitária é bem notável, e a combinação do álcool com esse tipo de medicamento aumenta a magnitude desses efeitos adversos. Bom, os objetivos do estudo foram os seguintes: traçar um perfil epidemiológico da dor autorreportada vivenciada por atletas da NCAA por sexo durante a primeira metade da temporada de 2019 e descrever o uso autorreportado de anti-inflamatórios não esteroides dessa mesma população. Esse estudo foi um estudo transversal e os dados foram coletados através de um survey online, cujos critérios de inclusão eram ser um atleta da NCAA matriculado em uma das 3 instituições envolvidas na pesquisa, né, era apenas 3 universidades que eles coletaram os dados, e constar na lista de atletas ativos do time da sua modalidade esportiva. Esse estudo, ele é, na verdade, parte de um estudo maior que envolve saúde geral do atleta, estilo de vida e hábitos acadêmicos, dor, lesão e cirurgia e bem-estar. Então, nesse estudo maior foi realizado o teste piloto,
né, do survey que foi usado nesse outro artigo do Cricket Health and Wellbeing Study. E esse piloto foi realizado com 3 pesquisadores, 3 atletas universitários e um treinador de esporte universitário. Depois da aprovação do Comitê de Ética, o survey ele foi enviado para 1.239 atletas da NCAA através do e-mail da equipe de saúde esportiva de cada universidade. E aí, das 338 respostas, algumas não identificavam sexo, foram eliminadas, e 313 foram incluídas no estudo, sendo 230 mulheres. Depois foi feita a análise de dados. O questionário foi feito no software Qualtrics, levava 12 minutos em média para ser respondido, possuía 19 perguntas entre demografia, participação esportiva, dor e o uso dos anti-inflamatórios não esteroides. Tinha a possibilidade de salvar as respostas e terminar depois, ao longo de 8 semanas, que foi a duração que o survey ficou disponível para ser respondido. E foram enviados 2 e-mails reforçando o convite para responder a pesquisa, na semana 2 e na semana 6. E, além disso, na semana 4, os técnicos de todos os times dessas universidades reforçaram o convite verbalmente. Aí eu trouxe aqui o questionário na íntegra, já que ele não é muito longo, porque eu acho que é interessante assim, saber exatamente como, né, como foi usado. Então, foi pedido sexo, peso e altura, a etnia da pessoa, e as disponíveis eram umas que são mais relevantes, né, nos Estados Unidos. Qual ano a pessoa está na universidade, qual é o esporte que ela pratica, quantas temporadas ela praticou. Aí vem a pergunta sobre dor. Essa pergunta sobre dor veio do OSTRC, que é o Oslo Sports Trauma Research Center, que pergunta, né, tipo, em que intensidade você teve dor relacionada ao esporte na última semana. E aí tinha essa escala de 0 a 25, indo de sem dor a participação completamente impossibilitada pela dor. E aí, aos que tinham dor, pedia para selecionar a região que doía. No caso, quadril e virilha, quadril ou virilha, joelho, tornozelo e pé, coluna, ombro, cotovelo, mão e face. Ué, não está passando. Passou. Aí depois perguntava se no momento você está tomando algum medicamento anti-inflamatório não esteroide relacionado, né, por uma razão que tem relação com o esporte. E aí ele tinha uma lista bem grande de nomes comerciais conhecidos lá nos Estados Unidos, e caso a pessoa respondesse que sim, ela está tomando esse tipo de medicação, perguntava com que frequência durante a temporada, com que frequência fora da temporada, de quem você recebe os remédios, e qual é a típica dose que você toma. Aí, por fim, perguntou se a pessoa consumiu álcool nos últimos 30 dias. Caso a resposta seja sim, em quantas ocasiões? Depois, a média de horas de sono por noite. Se a pessoa já teve alguma cirurgia ortopédica. E se a pessoa já teve alguma lesão esportiva que levou a mais de 4 semanas de participação reduzida em exercício, treino e prática esportiva. As medidas de desfecho, então, foram a dor autorreportada por doença e lesão através do OSTRC e o uso de anti-inflamatórios não esteroides através daquela pergunta citada no questionário. Bom, quanto à análise de dados, os esportes eles foram categorizados em esportes de colisão, esportes de campo ou quadra, taco e bola e esportes individuais. Foi usada a estatística descritiva para os dados demográficos, dor autorrelatada e uso autorrelatado de anti-inflamatórios não esteroides. E a proporção de incidência de dor se deu pela o número total de indivíduos com dor sobre o número total de indivíduos, multiplicado por 100, para todos os atletas e por sexo. A relação entre dor e o uso dos anti-inflamatórios foi retratada através de uma regressão logística ajustada e não ajustada, com um intervalo de confiança de 95%, e ajustado para a divisão da NCAA e MC, consumo de álcool, histórico de cirurgia, histórico de lesão e horas de sono. E as análises foram feitas no R, versão 3.5.1. Bom, 1.239 atletas receberam esse survey no e-mail.
E aí, apenas 26% responderam. É um pouco preocupante para quem está pensando em fazer algum projeto parecido com esse. E, no total, teve 83 homens e 230 mulheres que responderam. Quanto à divisão da NCAA a que esses atletas pertenciam, os homens, 52% era da primeira divisão, as mulheres, ainda os homens, 19% da segunda, 29% da terceira. Para as mulheres, 39% da primeira divisão, 33% da segunda e 28% da terceira. A média de idade para os homens foi de 20 anos, para as mulheres, 19 anos. A média de altura em metros para os homens foi de 1,87, para as mulheres, 1,71. E a média de peso em quilogramas para os homens foi de 87,9 e para as mulheres, 67,6. Aí, vamos lá. As mulheres, 45% apresentavam dor. E os homens, apenas 38%. Entre as mulheres com dor, 49% declarou dormir de 7 a 8 horas, 43% menos que 7 horas e 8% mais que 9 horas. E entre as mulheres sem dor, 68% relatou dormir 7 a 8 horas, 25% menos que 7 horas e 7% mais que 9 horas. Entre os homens com dor, 79% relatou dormir 7 a 8 horas, 17% menos que 7 horas e 4% mais que 9. E entre os homens sem dor, 72%, 7 a 8 horas, 21% menos que 7 e 7%, 9 horas ou mais. A questão do consumo de álcool. Entre as mulheres com dor, 40% consumiu álcool, e entre as mulheres sem dor, 32% consumiu álcool. Entre os homens com dor, 55% consumiu álcool, e entre os homens sem dor, 28% consumiu álcool. A proporção... pulei. Sim. O consumo de anti-inflamatórios não esteroides para as mulheres com dor foi de 46% e para as mulheres sem dor foi de 21%. Para os homens com dor foi de 38% e sem dor, 13%. A proporção da incidência de dor autorreportada para cada tipo de esporte. A do esporte de colisão, para as mulheres foi de 100%, mas é porque na tabela eles omitiram os números que a quantidade de pessoas era 5 ou menor, para preservar o anonimato dos participantes. Então, no caso das mulheres que praticavam esporte de colisão, foi alguma entre 1 e 5 mulheres e todas elas relataram dor. Para os homens foi 69,2. Para os esportes de campo ou quadra, foi 44,3 para as mulheres, 44,4 para os homens. Nos de taco e bola, 31,5 para as mulheres, 19,2 para os homens. E para esportes individuais, 40,8 para as mulheres e 20 para os homens. Aí, sobre a questão da regressão logística para relacionar dor e o uso de anti-inflamatórios, o único aspecto que não incluiu o valor 1 no odds ratio, que existe alguma diferença entre os grupos, foi histórico de lesão, tanto para os homens quanto para as mulheres. E, por fim, as regiões com mais queixas de dor. Para os homens, a vencedora foi o joelho, enquanto para as mulheres, a dor lombar. Em segundo lugar, para os homens, a coluna lombar. Em segundo lugar, para as mulheres, o joelho. E, em seguida, ombro para os homens e tornozelo e pé para as mulheres. E a proporção de incidência de dor autorreportada geral por sexo foi de 45 para as mulheres e de 34,9 para os homens. Bom, o que o autor relatou serem os achados mais importantes do artigo foi maior proporção de dor autorreportada no sexo feminino, que ele diz ser coerente com as informações que existem, de que há mais sensibilidade para dor entre mulheres. As mulheres com dor tiveram maiores chances de tomar anti-inflamatório, depois de ajustado para confundir dores, em comparação com as mulheres sem dor e em comparação com os homens no geral. As dores na lombar e no joelho são as mais comuns em ambos os sexos, enquanto o pé e tornozelo é mais ocorrente para as mulheres e ombro para homens. E a divisão da NCAA não foi um fator significativo para o consumo de anti-inflamatórios no esteroidais. As limitações do estudo. Começa que o sexo feminino foi muito super representado na amostra, tinha muito mais mulheres, como a gente pode ver no gráfico, do que homens respondendo essa pesquisa.
Tem a questão de que um estudo transversal não retrata a possível variação da incidência de dor ao longo do tempo, né? Esse estudo transversal é uma foto congelada num ponto do tempo, ele não mostra esse tipo de nuance, né, que a gente tem com a dor. E existiu um viés de memória para cirurgias, lesões prévias e uso dos remédios fora da temporada. Poucos respondentes praticantes do esporte de colisão, principalmente entre as mulheres, como eu tinha explicado, e a maioria de respondentes caucasianos, né, não foi muito, os participantes não foram muito etnicamente diversos, só que o autor também explica que, no geral, os atletas universitários americanos não são etnicamente diversos, então, dessa forma, é representativo dessa população. E, bom, o que o autor tirou de conclusão foi que metade das mulheres e um terço dos homens reportaram dor. Lombar, joelho, pé, tornozelo e ombro foram as partes do corpo mais acometidas por dor. E sobre o comportamento com relação aos anti-inflamatórios não esteroidais, a maioria dos atletas de ambos os sexos compra seus próprios medicamentos. Em segundo lugar, veio receber de profissionais de saúde e as outras opções de receber dos pais, dos treinadores, não foi tão relevante. Então, sobre o artigo é isso. Obrigada.